Boa noite, amigas, boa noite, amigos. Estamos aqui dando início à nossa live, que nós fazemos toda segunda e quinta-feira para apresentar a vocês os resultados, né, dos trabalhos que são realizados, né, pela Prefeitura de Niterói no enfrentamento à Covid-19. Nós, hoje, temos conosco aqui nesse encontro, né, que é feito sempre depois da reunião do gabinete de crise, nós estamos aqui com o nosso vice-prefeito, Paulo Bagueira, estamos com o nosso secretário municipal de saúde, Rodrigo Oliveira, com o nosso secretário de desenvolvimento econômico, né, Américo Diniz, secretário Luiz Vieira, que é o secretário de administração, secretário André Diniz, que tem estado conosco sempre aqui, e o nosso secretário de ordem pública, que é o secretário Paulo Henrique, coronel Paulo Henrique. Nós hoje estamos vendo, né, uma situação muito preocupante, né, no país como um todo. Estamos, né, no auge, né, dessa pandemia no nosso país, com números que nos preocupam muito. Nós estamos, né, fazendo a vacinação, né, a imunização da população de Niterói com o número de vacinas, né, que nós temos recebido do governo federal. Estamos nos mobilizando, né, para comprar vacinas, né, se for possível. As vacinas não estão disponíveis aqui no país, a gente precisa importá-las, mas nós estamos vendo essa possibilidade. Nós faremos tudo o que for possível para que Niterói possa superar essa dificuldade, que é o maior desafio da nossa geração, que a gente consiga fazer isso da forma mais rápida possível. Então eu queria começar aqui o nosso diálogo com vocês, passando a palavra para o nosso secretário Rodrigo Oliveira, secretário de Saúde de Niterói. Bom, muito obrigado, prefeito. Boa noite a todas e todos. Eu queria rapidamente primeiro falar um pouquinho sobre a nossa campanha de vacinação e o nosso momento. A gente recebeu na semana passada mais um lote de vacinas, em torno de 7.000 vacinas, o que permitiu a gente estender a população coberta, né, e o público-alvo. A gente vem vacinando e abaixando a faixa etária dos idosos com que a gente tem vacinado. Hoje a gente vacinou idosos a partir de 81 anos e amanhã a gente segue no planejamento, confirmado o planejamento porque as doses ainda são suficientes, vacinando idosos a partir de 80 anos. Lembrando os locais, são as policlínicas regionais, no Fonseca, no Barreto, Santa Rosa, no Centro, Piratininga, Icaraí, Itaipu. Além disso, a gente está no drive-thru, no drive-thru lá no campus do Graguatá da UF, também fazendo essa vacinação. Ontem chegaram mais 5.000 doses de Coronavac, chegaram do Ministério para o Estado, foram distribuídas aos municípios. E com essas vacinas a gente consegue estender na semana que vem mais algumas faixas etárias. Então a gente vai ter na segunda e na terça-feira, dia 8 e dia 9 de março, idosos a partir de 79 anos. No dia 10 e 11 de março, quarta e quinta-feira, idosos a partir de 78 anos. E no dia 12, sexta-feira, e dia 15, segunda-feira, idosos a partir de 77 anos. Deixando claro sempre que esse calendário depende da disponibilidade das vacinas para que a gente consiga cumpri-lo e executá-lo. Queria, ainda em relação à vacina, comunicar que a partir da semana que vem a gente vai estar abrindo mais um posto de vacinação, porque conforme a gente vai abaixando a faixa etária, aumenta o quantitativo de pessoas nessa faixa etária.
e aí a gente está paulatinamente ampliando o número de postos de vacinação. Então a gente vai, a partir da semana que vem, abrir um posto de vacinação no bairro de Icaraí. Em relação ao momento atual, a gente já vem falando aqui por vários, nas últimas lives, e tem debatido muito nos últimos gabinetes de crise, primeiro, e acompanhando de perto a situação do Brasil. A gente tem reforçado, eu tenho falado aqui, que a gente, por conta da grave situação do Brasil, o Brasil hoje enfrenta seu pior momento da pandemia. Desde março do ano passado, a gente vive hoje o pior momento do ponto de vista da pandemia, com o maior número de óbitos confirmados por dia, com o maior número de estados e cidades em situação de colapso do seu sistema de saúde. E esse processo a gente tem acompanhado de perto e estamos preparados, tanto do ponto de vista do monitoramento dos indicadores, que tem sido diário e muito minucioso, mas também na preparação e atualização do nosso plano de contingência para, se necessário for, abrir leitos, reforçar a testagem, a identificação e isolamento dos casos e organizar esse conjunto de ações que fez com que Niterói chegasse até aqui de pé, ao contrário de várias cidades. Do ponto de vista de Niterói e do estado do Rio de Janeiro, a gente observou nos meses de dezembro do ano passado e de janeiro desse ano um aumento de número de casos e também, por consequência, um aumento da taxa de ocupação dos nossos hospitais. Chegamos, do ponto de vista do nosso plano de transição gradual para o novo normal, chegamos quase ao sinal laranja. Vocês lembram que entre o indicador síntese 5 e o indicador síntese 10, a gente tem o sinal amarelo nível 2 e a partir acima de 10, com o indicador síntese, a gente passa para o sinal laranja. Isso significa um conjunto de restrições e fechamento, justamente para que a gente consiga frear a alta transmissão da doença, que significa esse indicador, e um indicador de maior gravidade do que o momento que a gente está hoje. Pois bem, ao longo dos meses de dezembro e janeiro, a gente teve, além do aumento do número de casos e da taxa de ocupação, aumento do nosso indicador síntese. Chegamos a quase um indicador síntese de quase 9 pontos. Chegamos a 8,8 lá em janeiro. Por causa de algumas medidas e reorganização dos processos da prefeitura, inclusive de medidas de restrição de algumas questões, por causa da consciência do cidadão de Niterói e por causa também da nossa capacidade de ampliar a retaguarda hospitalar, a gente conseguiu, a partir do início de fevereiro, reduzir esses casos. E seguimos. Em fevereiro a gente chegou a voltamos para o indicador síntese 6, porém nas últimas semanas, principalmente nas últimas 2 semanas, a gente identificou pequenos aumentos do indicador síntese. Fomos para 6,7, fomos para 7,1, e na semana passada chegamos a 8,3 na segunda-feira e hoje estamos no indicador síntese 9,38. Quase no 10, que é o limite para a gente passar para o sinal laranja, o que significaria um conjunto de restrições maiores do que a gente já tem hoje. Pois bem, tendo em vista esse pequeno aumento do indicador síntese, mas também considerando a gravidade da situação, porque passa o país, para a gente é fundamental organizar e fazer um conjunto de medidas para a gente tentar evitar chegar no sinal laranja, o que seria não só dificuldades para o setor econômico da cidade, mas principalmente com o aumento da circulação do vírus, aumentar o risco de cada um e cada uma ter a doença e também aumentar o risco dos nossos entes queridos terem a doença e também terem o risco. Por causa dessas questões, a gente aqui na Secretaria de Saúde, dentro do Gabinete de Crise, já vem debatendo há algum tempo e a gente recomendou um conjunto de medidas para que a gente consiga, nesse momento, reduzindo assim, um pouco a circulação das pessoas, reduzindo algumas aglomerações, ainda mais, que a gente consiga reduzir o número de casos, o número de pacientes internados e consiga retomar o padrão de 6 do indicador síntese, evitando a passagem para o sinal laranja, o que significaria restrições maiores. Prefeito, esse é um pouco da conjuntura que eu gostaria de falar.
e deixar claro também, mais uma vez, que qualquer ação da Prefeitura precisa e deve ser acompanhado pela consciência cidadã, que nunca nos faltou em Niterói, para que a gente siga cumprindo os protocolos, respeitando as determinações das autoridades sanitárias, usando máscara e mantendo o distanciamento social. Eu tenho certeza que, como a gente tem feito desde março do ano passado, a gente vai vencer essa guerra e Niterói vai seguir de pé. Mas para isso é necessário um esforço a mais da Prefeitura e também da cidadania de Niterói. Bem, obrigado pelo seu relato, secretário Rodrigo Oliveira. Nós estamos, né, já no mês de março, então, há um ano, enfrentando essa pandemia, e Niterói, né, ao longo desse período todo, né, se destacou pelas suas medidas, né, até mesmo pelo pioneirismo de muitas das suas ações. Fomos uma das primeiras cidades no país a implantar o isolamento social. Fomos uma das primeiras cidades do país a fazer a sanitização das vias. Somos uma das poucas cidades do país, né, que implantou, né, todo um sistema de renda básica, né, que ajudou famílias aqui de Niterói, né, 50 mil famílias, né, de Niterói beneficiadas pelos programas, né, de auxílio emergencial em função dessa pandemia. As outras cidades não estão fazendo isso, né? Niterói está fazendo. Além de ajudar as famílias, né, nós também ajudamos as empresas através do programa de Empresa Cidadã e o Supera Mais. E nós já anunciamos aqui que esses programas continuarão, né, de forma a ajudar, né, a nossa cidade a superar esse momento tão difícil. Com a ajuda de vocês, né, a cidade teve uma adesão muito grande, né, às medidas, né, que foram solicitadas, né, pela Prefeitura, né, pelas nossas autoridades sanitárias, do prefeito Rodrigo Neves, né, durante, né, todo o ano passado, né, estava aqui com vocês, orientando, né, e alertando as pessoas com relação à necessidade, né, de se ter, né, as medidas preventivas, e a gente continua fazendo isso, né, mantendo esse momento aqui de encontro com vocês toda segunda-feira e quinta-feira. Como o secretário Rodrigo Oliveira disse aqui, né, a gente veio nesses últimos dias, né, verificando, né, um aumento, né, dos nossos indicadores aqui, que permitem que a gente acompanhe na evolução dessa pandemia, apesar da gente estar numa situação muito diferente, né, do que nós estamos vendo, que está acontecendo, né, nos estados do sul, quer dizer, tantas cidades aí implantando lockdown, fazendo medidas muito mais rigorosas, mas a gente já veio nos últimos dias implantando algumas medidas, né, como a sanitização. Você deve estar vendo, né, pelas ruas da cidade, né, que a gente intensificou a presença, né, dos nossos caminhões da Clean, né, que fazem, né, a sanitização com aquele produto, né, para evitar, né, para ajudar a controlar a presença do coronavírus. E nós também já determinamos, né, a aquisição de mais máscaras para distribuir, né, para a população. Reforçamos, né, agora recentemente, o trabalho de fiscalização que é feito, né, sobre aqueles pontos de aglomeração. Você lembra que na segunda-feira a gente falou sobre isso aqui. E hoje, né, nós decidimos aqui no gabinete de crise instituir, né, mais um decreto, né, que será publicado no Diário Oficial de amanhã, em que nós implantamos novas medidas, né, para evitar aglomeração e salvar vidas na nossa cidade. Nós queremos que a cidade de Niterói mantenha, né, o nível de
de ocupação dos leitos hospitalares, como a gente tem no momento ainda, num nível mais baixo. A gente não pode deixar que aconteça em Niterói o que está acontecendo nessas outras cidades. Então, esse decreto, que será publicado amanhã, vai suspender, né, a música ao vivo, né, nos bares e restaurantes, né, da cidade, para que a gente evite, né, uma aglomeração nesses estabelecimentos. Os bares e restaurantes, né, serão fechados, né, a partir das 18 horas. Os estabelecimentos comerciais, eles abrirão, né, para o comércio de rua, né, abrirá a partir das 10 horas da manhã, e nos shoppings, né, abrirá ao meio-dia, e o comércio de rua, né, fechando às 19 horas, e nos shoppings fechando às 10 horas da noite, às 22 horas. O objetivo, né, de fazer, né, esse horário diferente, né, para essas atividades é para que você diminua, né, a concentração de passageiros ao mesmo tempo nos ônibus da cidade. Então, se você tiver, né, o comércio abrindo, né, em horários diferentes, né, você pressiona menos, né, o transporte da nossa cidade. Com relação às praias, nós vamos suspender o funcionamento dos quiosques e vamos suspender também a prática dos esportes coletivos, né, nas praias, né? Você vai poder caminhar, você vai poder fazer atividades individuais, mas nós não teremos atividades coletivas. A Prefeitura de Niterói vai tomar medidas para implementar o teletrabalho, né, o home office, para que a gente mantenha o maior número de pessoas possíveis, né, trabalhando em casa, dessa forma evitando, né, o deslocamento e evitando também, né, uma concentração maior de pessoas, né, nas diversas repartições, né, nos diversos órgãos, né, da Prefeitura. Então, aqueles profissionais que puderem trabalhar em casa, né, farão revezamentos, e com isso a gente também, né, recomenda a mesma coisa para as empresas, né, de Niterói. E nós também vamos suspender a permanência de pessoas nos espaços públicos a partir das 23 horas, né, 11 horas da noite até as 5 horas da manhã. Essas medidas, né, vigorarão durante 15 dias. Por que 15 dias? Porque é o tempo que elas repercutem, né, em termos de controle, né, da doença. Então, por isso que nós vamos estabelecer, né, a duração dessas medidas por 15 dias e vamos estar permanentemente acompanhando, né, a evolução, né, dos nossos indicadores para que a gente vá ajustando, né, essas medidas gradativamente. Então, todas essas ações, elas são muito importantes para que a gente reverta esse momento atual de aumento, né, desse indicador síntese, né, que o secretário Rodrigo Oliveira se referiu, e a gente, com isso, né, quer evitar que a cidade chegue, né, nesse nível laranja, que você que vem nos acompanhando aí há mais tempo, você sabe que isso significa, né, nesse estágio, né, de acordo com a metodologia que a gente vem adotando, significa o fechamento de várias atividades na nossa cidade. A gente quer evitar chegar nesse ponto. Então, a gente conta, né, com a sua colaboração, né, que você continue nos ajudando,
né, fazendo, né, tomando aquelas medidas individuais, que é o uso de máscara, evitar aglomeração, que você nos ajude também, principalmente, né, a fazer o diálogo com as outras pessoas. Cada um de nós tem que fazer a sua parte, né? Nós aqui na Prefeitura estamos fazendo o que precisa ser feito, né? Mas individualmente a gente tem que tomar aqueles cuidados, né, que protege a nossa saúde, a saúde dos nossos familiares, mas é muito importante também que você ajude a convencer aquelas pessoas que talvez não estejam, né, tão informadas sobre o nível de risco, né, dessa pandemia e talvez estejam sem os cuidados necessários, né, expondo. Isso tudo faz com que ela se exponha e também exponha a coletividade a um risco maior. Então, essas são as informações que a gente queria passar hoje. Eu queria só pedir ainda, antes de encerrar, que o nosso secretário da Ordem Pública, o Coronel Paulo Henrique, se refira aqui e fale sobre as medidas que serão adotadas para a fiscalização todas essas medidas que virão nesse decreto que será publicado amanhã. Por favor, secretário. Boa noite, prefeito. Boa noite, amigos e amigas. Gostaria de reforçar, né, alguns aspectos. Nós estamos aqui nessa batalha há praticamente um ano. Agora, no próximo dia 14, complementará um ano da nossa primeira reunião. E nós estamos enfrentando, em números de casos, em números de óbitos no país, o pior momento. Gostaria de lembrar que nós já tivemos fases de restrições na cidade muito mais duras, né? Nós tivemos proibição de acesso a praias, comércios fechados, e é exatamente isso que a gente quer evitar tomando essas medidas. Por óbvio que o decreto será publicado de hoje para amanhã, muitas pessoas não terão essa informação logo no primeiro dia. Eu solicito a vocês que nos ajudem nessa divulgação, né, para que a gente tenha o efeito o mais rápido possível. O decreto é por 15 dias, né, para que a gente possa monitorar isso e conseguir, né, evitar que aqui em Niterói se instale o caos que aconteceu já em várias cidades do país e está acontecendo nesse momento em várias cidades grandes, inclusive em capitais, né. Confiando na participação de vocês, a gente vai continuar trabalhando firme, com fiscalização reforçada, principalmente em torno dessas atividades que podem aglomerar mais pessoas, e por isso nós estamos atacando esses pontos, agindo sobre atividades que impactam o transporte, atividades que juntam pessoas através da música ou de práticas que nós podemos tranquilamente abortar e reduzir nesses 15 dias. Tá? Então, senhores, é fundamental que a participação popular, que tem sido a marca da nossa cidade, se faça presente nesse período, principalmente agora no início, em que a gente precisa divulgar isso de uma maneira intensa, né, para que todos possam cumprir e participar desse esforço, para que a nossa cidade continue sendo um exemplo no combate à pandemia. Obrigado, secretário. Então, gente, nós estamos aí há um ano, né, nesse enfrentamento, né. Isso tem sido muito duro para nós aqui, né. Nós passamos meses e meses, né, com um esforço muito grande, inclusive, né, uma grande dedicação, né, e que permitiu que a cidade fosse reconhecida pelas suas medidas que foram adotadas. Nós estamos agora pedindo, né, durante esses próximos 15 dias, né, que você dê um pouco mais de esforço também para que a gente estanque, né, esse momento, né, que pode levar, né, a uma situação mais complicada da pandemia aqui em Niterói. Com essas medidas, né, com a sua ajuda, a gente vai reverter isso, e com o trabalho conjunto da nossa cidade, né, buscando superar esse momento de pandemia, nós vamos reerguer a nossa economia, vamos voltar a gerar empregos. Você tem acompanhado pelas notícias todos os trabalhos que a gente está fazendo nesse sentido, e eu tenho certeza que a gente vai
contar ainda com a sua ajuda, né, com o seu empenho para que a gente chegue lá. Por favor, né, mantenha os seus cuidados, né, pessoais, os seus cuidados coletivos e nos ajude a implementar essas medidas que virão no decreto de amanhã. Uma boa noite a todos.